Oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa, o seu talk show cristão aqui na Rede Super, falando sobre empreendedorismo, arte e fé. E hoje eu recebo uma mulher muito especial aqui. Ela é pastora, mentora da Experiência do Lar e tem dedicado sua vida a restaurar pessoas, fortalecer famílias e despertar propósitos. Recebo aqui com muito carinho a pastora Joana Leandro. Ai, obrigada! Bem-vinda! Prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. Nossa, que emoção, mãe! Tô na TV! Um prazer, a gente já estava combinando há um tempo, Sim. Mas Deus tem o tempo certo, né? Exatamente. Deus tem o tempo certo. Glória Que a Deus. prazer receber você. Muitas coisas para contar aqui, né, pastora? É muita. Você estava me contando aqui as coisas que eu ainda não sabia, então tem muita coisa para falar. Mas aqui a gente começa falando da sua origem. Você é curitibana? Não, muita gente acha que eu sou curitibana, mas eu sou carioca. Você é carioca da gema, mas eu fui criada em Curitiba, vim para Curitiba com 4 anos, com a minha mãe. Meu pai é curitibano, e meu pai, a gente fala que ele foi ao Rio, buscou a minha mãe, né, casou com ela lá, e veio para Curitiba. Olha, tanto que eu casei aqui com um curitibano, os meus 3 filhos são curitibanos, né? Na verdade tem aí, vai fazer 40 anos de Curitiba, né? Já é daqui. Mas você ia sempre lá pro Rio? Sempre vai, até hoje? Assim, agora não com tanta frequência. Antigamente, com a minha mãe, né, eu ia todo ano, a cada 6 meses, nós íamos, porque a família inteirinha da minha mãe é de lá. Uhum. A mãe dela era de lá, então a gente sempre estava no Rio de Janeiro. Mas agora, até o meu esposo, né, porque o que acontece? O Rio tá mais desafiador, né, para você ficar visitando. Então, assim, só que o meu esposo falou assim, amor, as suas origens estão lá, sua família tá lá, tanto que eu tava com um pouco de receio por muitas notícias, né, e aí meu esposo falou assim, não, você precisa ir, você precisa estar lá, tanto que há alguns anos atrás, ele, não, nós vamos, e tanto que quando eu fui pro Rio de Janeiro, me tornei flamenguista. Olha! Aí meu esposo falou assim, não, a gente precisa ir no Maracanã, e aí nós fomos no Maracanã, fomos na Barra, né, porque assim, a minha família era muito simples, então ninguém era da Barra da Tijuca, aí eu pude, né, ficar na Barra, pude conhecer ali os shoppings, aí fui no Pão de Açúcar, que eu também não conhecia, apesar de ser carioca, era um lugar que eu nunca tinha ido. Já foi mais velha? Já fui, depois de adulta. E aí, por que vocês vieram pra cá, pra Curitiba? Então, a família do meu pai era de Curitiba. Por causa da família. E o meu pai, ele quis retornar até mesmo pra criar eu e a minha irmã, né, pra estar aqui com a família dele, o trabalho dele era aqui. Então aí ele preferiu retornar. Ele foi meio que justamente como você falou, foi só pelo Mari, tempo. Olha, é uma história delicada. Eu vou falar que é uma história bem delicada e um pouco dolorosa, né? O meu pai, ele vem de uma família de muitos irmãos e teve um acidente muito sério, né? Com o irmão dele. Era um carro que vários irmãos estavam nesse carro e era para o meu pai também estar nesse carro. Só que no lugar dele entrou o irmão e o irmão, ele se acidentou, e aí esse carro, ele capotou, ele teve um acidente bem feio, e esse irmão dele, né, que era o caçula, ele ficou doente para sempre. Né? E ele escutava falar que na verdade aquele lugar era do meu pai. E na verdade meu pai, ele saiu, né, meio que fugindo, né, desse conflito, das dores, e ele foi pro Rio de Janeiro sozinho, né, e ele foi mesmo para ficar distante de toda essa história, né, de toda essa dor, e ele foi porque ele estava escutando, ele sempre escutava, era algo que ele sempre escutava, né, nossa, naquele carro não era para estar, né, o Wilson, era para estar o João, aquele lugar era do João e agora o Wilson tá doente, né, então assim, quantas vezes, né, a gente sai fugido de alguns lugares, mas Deus tem algo maior, né, na fuga dele para o Rio de Janeiro, para fugir da dor, ele encontrou o amor da vida dele, que era a minha mãe. Uau. E ali ele constituiu família, né, ele teve, né, teve a minha irmã, e depois de um tempo, depois de muitos anos que ele retornou para Curitiba. Na verdade, essa história, a gente nunca fala, né? Mas aqui o Blessing Show é bom essas histórias, sim. porque
Então não subestime, né, as dores que você passa, porque Deus sempre usa do limão e faz uma limonada, né? dúvida. Então ele saiu de um lugar para fugir daquilo que ele estava vivendo, de um tempo de dor no seio da sua família, né? Mas Deus tinha um propósito maior. A gente lembra da palavra de Deus de José, né? José, ele saiu, né? Na verdade, assim, ele foi vendido pelos irmãos, né? E só que Deus tinha um propósito maior para ele, né? Uau. É sobre isso, Deus é perfeito. Deus é perfeito, ele é maravilhoso. eu tava com essa palavra hoje, né, sobre Deus usar a nossa dor para A revelar nossa nosso dor. propósito. Vamos falar sobre isso aqui, com Vamos. certeza você tem muita Vamos, coisa ainda. vixe, a experiência do lar nasce de uma dor Nossa. na minha vida. Gente, calma que o Blessing Show tá começando. Tá com tudo. Então, ele foi pra lá, então vocês voltaram, Daí ele voltou. ele de repente já tava mais curado, tinha entendido, Sim. sentiu que era hora de voltar. E sua mãe E ele veio falou assim, não, eu tranquila. não quero ficar no Rio de Janeiro, eu quero voltar pra Curitiba, é lá que eu quero ficar com a minha família. E a minha mãe veio pra cá. Mas foi um tempo de dor pra minha mãe, daí sair de perto da mãe dela, né? Porque ela era a caçulinha da mãe, era o xodó da mãe, né? Nossa, tanto que de todas as filhas era mais próxima, mais pegada da minha avó, né? Tanto que dizia a lenda, né? Que eu era a neta mais amada, a filha da mais amada. E aí, só que então, como a minha mãe agora, ela tava aqui, ela sempre tava indo, eu lembro da gente ir de ônibus pro Rio de Janeiro, nossa família era muito, muito simples, era pobre mesmo, da minha mãe comprar 2 lugares no ônibus, ela ir aqui, né, numa poltrona, eu ir na outra, e ela colocava, aquela época podia, né? 30 e tantos anos atrás, ela colocava um colchãozinho no chão pra minha irmã. Ou pra mim. Então a gente ia em 3 numa poltrona pra 2, né? Esse era o jeito que a gente tinha como ir. A sua irmã é mais nova ou mais velha? Mais novinha. A minha irmã é 2 anos e meio então, quando mais você nova. veio... Eu tinha 4 anos, e a ela minha irmã tinha 2. 2 anos de diferença. Manda já beijo pra toda a família aqui, Um beijo! Jaque, mãe, minha família toda, né? As minhas filhas amadas, meu marido lindo, só que meu marido tá aqui, né? Ai, meu marido tá aqui já tá aqui ao vivo, vai tá mandar depois mais beijo, quando ele chegar na história. Sim. Então você já falou que a sua origem era humilde. Sim, e muito. cristã, era um lar cristão, como é que era? Não, assim, na verdade, a família da parte a minha mãe era católica, mas a minha avó era espírita, né? E eu lembro de traços na minha memória do centro espírita, como é forte, né? E eu era muito pequena. Ela te levava? A minha avó me levava. E assim, eu lembro, né, de alguns traços, já da parte do meu pai eram católicos, mas eu sei que a minha bisavó era cristã. E ela foi muito perseguida pela família, porque era uma família, né, enraizada, o catolicismo, só que ela era cristã. A minha bisavó, casada com meu bisavô. E aí nós viemos para Curitiba, meu pai e minha mãe católicos, só que nós estudamos num colégio adventista, né? Então, assim, num período do colégio adventista, e eu lembro do pastor e professor Tomás, olha como é importante, né, o ciclo, né, a sua convivência. Eu lembro de ter as aulas de ensino religioso, e eu lembro naquela sala de aula eu conhecer um Jesus revelado que eu nunca tinha ouvido falar. E eu já fazia catequese. Né? E eu lembro que durante aquelas aulas de ensino religioso, aquilo que aquele professor de ensino religioso falava, aquilo tocava o meu coração, né? E aquilo mexia comigo, e aquele Deus era um Deus palpável, e eu sentia a presença do Espírito Santo tocando o meu ser, a minha mente, o meu coração. E eu lembro que eu me decidi, eu falei assim, nossa, pra mim isso faz muito mais sentido. E eu amava uma igreja, até hoje eu sou igrejeira, né? Então eu ajudava inclusive o padre em algumas demandas na missa. E eu lembro também da Igreja Católica, de algumas coisas, algumas atribuições que o padre dava, ele sempre usa algumas crianças, né, uns coroinhas ali, e eu lembro que tava junto, né, só que aquilo que eu vivia no colégio adventista, aquilo fazia mais sentido pra mim. Você tava com quantos anos, mais ou menos, Eu devia ter uns 8 anos, por aí, acho que desde os 7 anos eu estudo na escola adventista. A minha conversão foi em torno, acho que de 8, 9 anos, se eu não me engano. E aí eu lembro que eu cheguei pra minha mãe,
E aquela época, eu não sei hoje, né? Hoje, a adventista, a gente não podia usar o brinquinho, não precisa usar nada. No colégio ainda não pode, né? As minhas filhas até estudaram um tempo atrás, e era uma guerra com a minha mais velha, porque não podia usar o brinco, e não podia usar anel, e não pode. Eu falei, gente, o pai coloca a criança ciente, mas às vezes a criança tem um pouco, né, de resistência. E eu lembro que naquela época era muito mais aflorado, né, essa questão, né, e não podia usar nenhum batom, não podia usar nada. Eu lembro de chegar pra minha mãe e olha só, o nome que a minha mãe, o meu apelido era Pinheirinho de Natal, porque a minha mãe sempre me enfeitou muito, eu fui aquela filha muito enfeitada, né, com várias pulseirinhas, desde criancinha, tem a foto pequenininha, com os brinquinhos, colarzinho, eu não arrancava nada, minha mãe conta, chuquinha na cabeça, né, pulseirinha toda, e a minha mãe sempre me chamou de Pinheirinho de Natal dela. Imagine se eu não era enfeitada, né? Pois bem, estou eu lá no colégio adventista e aquilo tocou meu coração. Eu encontrei Jesus em uma sala de aula, né? Eu encontrei a revelação da palavra de Deus, aquilo que queimava o meu coração. E eu cheguei para minha mãe em casa, eu falei, mãe, eu quero ser crente. E a minha mãe olhou assim, minha filha. E diz ela que conta que, mas você não vai poder usar brinco, minha filha. Porque no adventista não pode, né? Ela, minha filha, mas você não vai poder usar brinco aqui, ó, a pastora de unhas vermelhas, mas não sou pastora da adventista, gente. Não sou pastora da Movement, né? E aí, minha mãe falava assim, filha, porque imagina, católica, família toda católica, e a filha chega e fala o quê? Quer ser crente, né? Uau. E eu cheguei e falei, mãe, mas eu quero ser crente. Mas filha, você não vai poder usar brinquinho, não precisa usar pulseira, nada. Mãe, não tem problema. A minha mãe conta, que eu falava assim, não tem problema, eu quero ser crente. E ali, eu parei de fazer a catequese. Eu devia ter uns 9 anos, acho que, né? E a minha mãe conta assim que eu falei assim, mãe, eu não quero mais fazer catequese. E a minha mãe respeitou. Tá bom, filha, porque ela viu que eu tava conhecendo um Jesus, um Deus verdadeiro, né? E ali eu parei de fazer a catequese e logo em seguida, através de um acidente de carro, a gente conheceu uma família metodista. Né? Então, assim, minha mãe tava com fusquinha voltando da escola e conta, né? E a gente tava dentro do carro e uma menina atravessou a preferencial com a bicicleta. E a minha mãe jogou o fusquinha na valeta ainda. E aí, pra não pegar na menina, e ali a gente conheceu uma família metodista que levou daí a minha mãe, eu e minha irmã para a igreja metodista, e foi ali, né, que eu me batizei, a gente começou, eles fizeram um convite? Fizeram um convite, e nós, né, e assim, meu pai amava demais também eles, meu pai não chegou assim, a ser um frequentador como nós éramos, servir na igreja, né, mas era uma família assim que, meu Deus, com Elimar, Maria Edith, Elisandra, Elenise, meu Deus, um beijo. A Eli, as meninas hoje elas estão lá em Florianópolis, mas foi a família que realmente trouxe a gente, né, mas já havia tido a decisão, né? Eu conheci Jesus através do professor pastor Tomás na escola, na aula de ensino religioso. Um abraço também pra ele. Um beijo, contato, Deus abençoe. Agora, não, depois de muitos anos, eu cheguei a apresentar o meu esposo. Eu não lembro como, mas acho que a gente se encontrou através das redes sociais, inclusive na frente do CCA Boa Vista, que foi o colégio que eu estudei, que ele me deu aula, né? Nós chegamos a nos encontrar lá e a dar um abraço. Ele foi lá ver eu, a minha família. Eu tava, acho que com as minhas filhas bem pequenininhas. Uau! Você vê, aí já tem muitas coisas, né? Primeiro, em relação ao professor, como é importante você dar testemunho também e falar convicto do evangelho, que aí você nunca esqueceu das palavras que ele falou e reverberou na tua decisão de conhecer Deus, né? Sim. E esse acidente que poderia ser uma dor, algo ruim, levou vocês a minha família para Cristo. Família. Que incrível! E aí, então, pelo que você está falando, você começou com um lar que já era mais voltado para... Você tinha quantos anos aí nessa época já? Daí que a gente conheceu eles, eu acho que devia ter uns 10 anos, por aí. Ainda para era 11 nova. Era bem novinha. E aí minha mãe começou a ir na igreja. E você, então, ficou firme até... Como é que foi sua trajetória até adolescência? Não, nunca mais me desviei. Nunca mais saiu? Nunca mais. Sempre me decidi por Cristo. Na verdade, na nossa caminhada, né? E a gente foi daí para uma igreja onde todo mundo, as famílias eram, né? E era, na verdade, quem ia era eu, a minha mãe e minha irmã.
né, que íamos pra igreja, meu pai não ia. Meu pai ficava lá fora da igreja fumando, esperando a gente sair do culto. Olha, mas tava ali, tava Mas ouvindo, tava lá, tava é. lá. Aí eu lembro que a minha mãe falava, gente do céu, a minha mãe ia lá, ela dava as ofertas meio escondido, porque ela queria ofertar, mas o marido, gente, como é, né? Que interessante, Desafiador. né? E eu lembro que ela ia, e aí ia pra igreja, sofria de depressão profunda. Mas assim, ela também decidiu por Cristo e sempre nos levou na igreja, né? Nunca nos impediu de ir. A igreja sempre nos apoiava, nossa, sempre nos levava. Que importante. E o seu marido você conheceu quantos anos? Na igreja. Lá, na igreja. Nessa igreja, né, na igrejinha do Boa Vista, aos 14 anos, eu conheci o amor da minha vida, numa festa da roça, que eu digo a festa junina do crente. Né? Então eu lembro de entrar nessa igreja, numa festa da roça, e eu lembro de entrar assim no corredorzinho, quando eu olho pela janela, janelas, a igreja de madeira ainda, era aquela época, e eu lembro de olhar pela janela e avistar aquele jovenzinho, novinho também, com 15 anos, agachado no altar, enrolando cabo, né, e ele tá aqui, o amor da minha vida. E eu lembro de olhar, nossa, Mari, eu não lembro nem o que eu comi ontem, mas eu lembro de olhar pra ele e ver ele pelaquela janela agachado, acho que tava até com uma camisa de botão aberta, com uma camisa por dentro que ele usava, agachadinho, enrolando cabo. E a primeira vez que eu vi o meu esposo, ele tava no altar. Que coisa linda, né? Servindo a Jesus. Né? E ali os nossos olhos se cruzaram, mas eu era bem nova, ele também. Mas enfim, e aí ele foi assim, meu Deus do céu, eu falo que a pessoa que eu mais amo na minha vida, a pessoa mais maravilhosa que eu conheço na minha vida é o meu marido. E ele sempre foi assim desde sempre, né? E o jeito dele me ganhou, né? A delicadeza, a honra, um menino honrado, um menino que eu nunca vi falar um palavrão, nunca vi brigar, maltratar ninguém. Era um menino diferenciado de todos os outros. E ele tinha um coração bom. Eu falo para as minhas filhas, eu tenho duas, né? A Gabi e a Ana. A Gabi vai fazer 18 já. Eu falo, pelo amor de Deus, eu quero um genro. Eu quero um genro na minha casa para fazer janta, pra fazer almoço, para pedir para ele pegar o João na escola, para levar a treinar. Eu quero um genro, gente. Me ajudem nessa campanha. Eu quero um genro para Maria Gabriela. Tem que ter mais de 18 anos. Né? Deixa a mensagem lá no direct. Deixa as mensagens, gente. Ela é linda, maravilhosa, né? E eu lembro de olhar, e eu sempre falo para as meninas, olhem o coração. E eu lembro que o coração do meu esposo foi o coração que tocou, porque ele tinha um coração maravilhoso. Uau. Ele era muito, ele era muito servo. Eu lembro que ele tinha vários amigos à volta dele e o coração dele era diferente, a conduta dele era diferente. E ele ganhou, na verdade, o meu coração e a gente começou a namorar bem novinho, bem novinho. E você falou que vocês estão aniversário de casamento? Fizemos 21 anos juntos e nós faremos 30 anos juntos. De namoro, né? Foi agora? Foi ontem. Tem 21 anos de casados. Estão comemorando ainda, né? E nós namoramos 8 anos, Mari. Olha. 8 anos namorando. Foi 7 anos de namoro e 1 ano de... Esse ano fazem 29 anos. Ano que vem são 30 anos juntos. Meu amor, eu louvo a Deus pela sua vida na minha vida. E eu não tenho dúvidas, porque depois de Jesus, você foi o maior e sempre será o maior presente que Deus poderia me dar. A minha vida mudou, né? As pessoas mudam pessoas, né? E você mudou a minha. Você ressignificou muitas coisas, você me protegeu, cuidou e me amou, né? De todas as formas. E eu louvo a Deus por ter você na minha vida. Eu espero corresponder para sempre e ser a mulher que Deus quer que eu seja para você, porque você merece. Ai, que lindo! Depois vamos ver se ele vem aqui dar um oi. Campanha pro Marlon me falar, ele tá com vergonha. Daqui a pouco ele vem. Que lindo, gente! Deus é perfeito. Você vê, Deus faz aqui de uma história, ela tomou uma decisão de servir a Deus e Deus a honrou. E vocês nem sabem, só tá começando. Fica aí que a gente volta já com mais Blessing Show. Estamos de volta com Blessing Show. Já quero agradecer você mais uma vez pela sua audiência de sempre, de estar nos ouvindo aqui no nosso programa. Tenho
recebido alguns feedbacks, encontrado algumas pessoas, recebido o carinho de vocês. Que bom saber que essas histórias têm impactado a sua vida, esse é o nosso propósito. E eu já quero falar para você que ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram do Blessing Show para você acompanhar os bastidores que rola. Vai lá também no canal do YouTube da Rede Super para você rever esse e outros programas. Sempre Deus quer falar algo ao nosso coração mais uma vez, então vai lá assistir os episódios, porque são episódios incríveis, não só do Blessing Show, mas de toda a programação da Rede Super. E a gente já vai voltar aqui com a pastora, porque nem começou, né? Você nem contou aqui como você conheceu ele, Sim. teu marido. Me fala um pouquinho antes. Nessa fase, foi que idade você tinha nessa fase? Que eu conheci meu esposo, 14 anos. 14. O que você pensava de futuro? Você já tinha algo em mente? O que você tinha de visualização do que você queria fazer para sua vida? Você já trabalhava, já fazia alguma coisa? Não, Nessa era época, não. muito pequena, Muito né? nova, Muito né? nova. E graças a Deus, meu pai, ainda que muito simples, nossa, ele proveu tudo. A minha casa, Mari, para você ter uma noção, a minha mãe comia casca e nós comíamos o miolo da maçã. Era assim. Então era uma casa muito simples, era uma vida extremamente simples. Meu pai era mecânico e minha mãe era professora. Inclusive, eu relatei que nós estudávamos no colégio adventista, mas era quando tinha condições, né? Quando tinha condições, a gente ia para o colégio adventista e com desconto ainda. Quando não tinha, voltava para a pública. Então sempre estava assim, né? 1 ano, 2 anos na adventista, né? No colégio particular, e quando apertava as coisas, ia para a pública. Mas assim, não, eu esperava realmente. Na verdade, eu sonhava casar, Mari. Para falar bem a verdade, eu queria casar. Era o meu sonho. Acho que desde sempre, o meu sonho sempre foi casar e ser mãe. Ser esposa, ter a minha família, a minha casa. Eu não almejava, assim, uma profissão ou ser uma profissional, sabe? Não. Nunca teve, né? Não. E aí Deus honrou tanto que aí com 14 você Conheci o amor da minha o vida, o meu amor. marido. Porque Deus conhece a intenção do seu coração. Sim. E aí como é que foi? Vocês namoraram? E daí a gente Já começou a namorar, né, conhecer. naquele ano, e aí a gente se conheceu, né, nós começamos a namorar, e desde então, aí só teve um período que nós terminamos, e porque eu lembro que aí eu falava assim, gente, eu fui ficando mais velha, eu acho que eu devia ter uns 17, não, acho que uns 18 anos já. Eu falei assim, nossa, mas ele não fala em casar, eu quero casar. Eu falei, eu quero uma perspectiva. E aí ele tava com os meninos da igreja e não sei o quê, e nada de falar em casar. E eu falei assim, gente, talvez assim, porque realmente não tinha condição de casar, né? Como que ele vai falar comigo de casar, sendo que não tinha? Eu falava assim, nossa, mas eu quero casar. Ele não fala casar. Terminei o namoro de anos. Sem falar, sem nada. Terminei namoro. Porque ele falou assim, não, ele não toma iniciativa, eu quero casar. Mas você chegou a conversar sobre ou não? Ai, Você Mari, sabe que eu não lembro? Eu achava assim, eu não vejo que ele tá buscando uma forma da gente casar. Eu queria ver ele movimentando, falando, olha, fazendo projeto, né, fazendo planos. E eu lembro que eu terminei meu namoro e ficamos 7 meses separados, 7 meses. E eu lembro que aí a gente... eu lembro que eu tava na faculdade, eu devia ter uns 18 anos já, 18 anos que a gente terminou, eu tava na faculdade, e daí eu tava focada, né, na minha faculdade, me Você formar. fez faculdade de? Nutrição. A minha Nutrição. primeira formação é nutrição. E comecei a trabalhar novinha na Ouro Fino, né, e eu fazia estágio, carregava lá água, né, eu fazia palestra em escola sobre a importância da água. Olha! Ganhava meu dinheirinho. Já começou ali falando nesse contexto. Mas foi junto com a tua faculdade esse emprego? Isso, sim. O meu primeiro emprego foi na idade. Ouro Fino. Eu ajudei um tempo meu pai na mecânica, eu atendia telefone. E aí depois, quando eu tava lá na faculdade, tinha um estágio que abriu para estudantes de nutrição, para falar da importância da água, para ir nos lugares que fazem, nas distribuidoras de água, né? Fazer como se fosse um programa de vigilância sanitária, porque existe a forma de armazenamento que não compromete a qualidade da água, né? Então, assim, a Ouro Fino, nossa, é um padrão A mesmo, tem vários prêmios, só que dependendo de como
o distribuidor armazenava essa água, comprometia a qualidade da água. Se não colocasse no pallet, se colocasse no chão, perto de parede, comprometia o gosto da água. Então a gente tinha essa ação e ação nas escolas também, falando sobre a importância da água, sobre o que era a água, como que passava por todos os processos. Eu era estagiária nisso. Olha, mas por que você foi para nutrição? Eu fui na verdade, assim, eu até queria fazer medicina, era o meu sonho, né? Só que, assim, eu não tive como me preparar para fazer medicina, porque eu precisava de uma escola muito boa para me preparar. E eu lembro de estar nessa situação de fazer o vestibular, de não saber o que fazer, e aí a minha mãe chegou assim para mim: nossa, filha, por que você não faz nutrição? Nutrição é a tua cara. Gente do céu, e foi a voz de Deus. Porque eu falei: nossa, é um curso que eu nunca tinha pensado. E eu amei, Mari, o curso de nutrição. Nem um dia daquela faculdade de 4 anos e mais 2 anos de especialização que eu fiz, eu nunca pensei em parar. Eu comecei a trabalhar, eu era muito feliz trabalhando. Nossa, assim, eu consegui empregos assim que eram super concorridos. Então eu vejo a graça de Deus mesmo, e a minha mãe direcionou. E aí nessa época da faculdade que a gente terminou, eu lembro que a gente tinha terminado e o meu esposo, aí o Marlon veio. Um dia bateu na minha casa. E eu olhei assim, eu tentava gostar de alguém, eu tentava me relacionar e nunca conseguia, porque o meu coração ainda continuava conectado ao dele, né? E eu lembro que um dia ele bateu no meu portão e falou assim: olha, eu posso casar com você agora. E eu olhei pra cara dele, eu falei: gente, e muito crente que era, Mari, muito crente que era. Eu falei: oh Deus, será que isso é laço? Será que isso é engano? Será que eu vou, de repente, será que ele vai me enrolar, né? E eu olhei pra cara dele e eu peguei e falei assim, aí ele falou assim: olha, roubaram meu carro. Ele falou, foi muito engraçado. Ele: não, amor, olha, Jô, Josinha, né? Ele sempre me chamou de Josinha. Josinha, roubaram meu carro, eu tava trabalhando e roubaram meu carro. E o seguro, agora eu recebi do seguro. E agora eu tenho dinheiro pra casar, você não quer casar comigo? Ai, gente, que lindo! E eu lembro que eu coloquei algo pro Senhor, eu falei: Deus, o homem que o Senhor tem pra mim, eu senti, olha, eu amava tanto a Jesus que eu queria casar com um pastor. E eu falava assim, eu quero... Tanto que eu fiz escola da Jocum, né? E aí eu falava assim, nossa, eu não vejo ele. Ele era muito crente, ele era um homem muito de Deus, mas eu não via ele com um chamado ministerial. E até que ele veio na minha casa, bateu no meu portão, falou dessa história do roubo, que tinha dinheiro pra casar, e ele falou mais uma, e aí eu preciso te contar mais uma história. Ele falou assim, entregaram uma palavra pra mim, que pastor, ele sempre tocou bateria, né? Pastor não leva bateria nas costas, que eu tinha que aprender violão. E era uma das coisas que eu tinha colocado pro Senhor. Deus, eu quero casar com um homem de Deus. E eu quero casar com um homem porque daí quando ele saiu de cena nesses 7 meses, eu coloquei pro Senhor algumas coisas. E eu falei: Deus, eu queria tanto um marido que tocasse violão. Não sei da onde que eu tirei isso. Não sei da onde que eu tirei isso. Mas eu falei pro Senhor, eu quero tanto marido. E ele chegou pra mim, olha. E Deus falou pra mim que pastor não leva bateria nas costas, que eu precisava aprender a tocar violão. E mais uma, eu tava ajudando o meu pai a vender rifa na associação da praia, no grupo da associação lá da praia, e eu ganhei uma cartela, e eu fui no bingo, e o maior prêmio era um violão. Nossa. E eu ganhei o violão. Aí eu falei: gente, a história tá muito doida, Deus. Ou ele tá muito doido, ou a história tá realmente. Eu falei: bom, então eu vou orar. Eu falei pra ele: eu vou orar. E depois a gente conversa. Pois bem, dei tchau pra ele. Ele foi embora. E eu fui lá pra dentro. Eu lembro de sentar assim na calçada, na frente de casa, debaixo da janela do quarto da minha mãe. E eu olhei pro céu. Falei: Deus, essa história tá muito maluca. Falei: Deus, o Senhor sabe que o meu coração, né, na verdade eu amava ele, né? Mas antes de eu amar ele, eu amo o Senhor. E eu quero aquilo que o Senhor tem pra mim, porque eu tenho clareza que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Se eu amando ele, não amando, se não é do Senhor, eu abro mão, eu não quero. Enfim, eu falei: Deus, eu olhei pra aquele céu, Mari. Eu olhei pra aquele céu, eu falei: Deus, e ele é o homem que o Senhor tem pra mim. Eu vou lá dentro, eu vou orar, eu vou voltar aqui fora e eu vou ver um arco-íris no céu. Ah! Pois, Mari, gente do céu, que fé daquela menina. Eu fui lá pra dentro, eu orei. E o medo de sair lá fora e não notar o arco-íris no céu.
E eu olhei, eu fui lá pra dentro e orei. Sabe quando você sai até meio assim, né? Aí eu peguei, orei lá dentro e eu fui lá fora. E eu fui lá e eu olhei pro céu, gente. Quando eu olho, tinham 2 arco-íris no mesmo céu que eu tinha olhado anteriormente, no mesmo dia, um pouco tempo antes. Quando eu olhei aqueles 2 arco-íris, eu falei, Deus, o Senhor está trazendo ele de novo. Então, ele é o homem que o Senhor separou para mim. E dali, né, eu contei depois, né, aí eu acreditei em toda aquela história dele, né, até no bingo, meu Deus do céu, o roubo do carro, e agora eu tinha dinheiro para casar. Então, ele voltou me pedindo em casamento. Nossa. E aí eu aceitei, claro, estamos aí. E aí já casaram em seguida? Voltamos, namoramos um pouquinho de tempo, aí já noivamos e preparamos tudo e casamos. Uau. Eu me formei com 21 anos, eu entrei na faculdade com 17, Mari. Daí eu me formei, e assim, me formei e já casei. E ele fazia o quê? Ele montava arquivos deslizantes, ele trabalhava pro pai dele. Ele era montador do pai dele, né, e ele trabalhava, aí passava muito trabalhador, passava a madrugada inteira montando arquivo, né, e até hoje, né, tá trabalhando nessa área. Deus nos deu a graça de comprar essa empresa do nosso esposo, né, e depois disso, nossa, prosperou a nossa vida de uma forma sobrenatural. Isso, comprou do pai dele. Do pai dele. A empresa. Até hoje vocês estão na... Nós temos, né, a nossa empresa, que é a London Brasil. Como é que é o nome? É a London Brasil, antiga London Arquivos Deslizantes. Agora é a London Brasil, porque agora o nicho aumentou, né? Nós estamos aí dando com vários produtos, inclusive pallets, porta-pallets. Olha, depois ele vai vir aqui contar depois no outro. Ele é o homem casal, de mais né? sucesso que eu conheço. Ontem nós estávamos fazendo uma reflexão, inclusive, né? Porque quando nós começamos, de todo mundo que a gente conhece, eu falo assim, Deus, como Deus prosperou a gente de uma forma como a gente não consegue explicar tudo que Deus fez na nossa vida, né? De todas as pessoas que estavam à nossa volta, eu falo assim, gente, eu olhei, eu mirei aquele terreninho, que ninguém dava nada. Falei, eu quero aquele terreninho. Quando eu furei, tinha, né, um poço de petróleo lá, eu brinco, né? Glória a Deus. Mas isso é a ação sobrenatural de Deus sobre a vida daqueles que o amam. Isso é uma promessa de Deus, né? Deus sabe que o nosso coração, tanto meu quanto dele, é do Senhor, e tudo que a gente faz, e o nosso respirar é do Senhor. E aí ele quis prosperar, ele quis fazer, né? Uau. E enquanto isso, você estava atuando na nutrição? Eu trabalhava como nutricionista. E ajudava ele de alguma forma? Sim, trabalhava. Eu ganhava muito bem. Muito bem mesmo. Eu lembro de empregos assim, gente do céu, eu lembro que há 20 e tantos anos atrás, de eu concorrer a um emprego, de eu chegar a ganhar 3 mil reais naquela época, Mari. Eu lembro que, imagina, da infância que eu não tinha nada, eu lembro de não saber o que fazer, eu lembro de ir no mercado, a nossa primeira compra, eu fui com 600 reais no extra do Alto da 15, que a gente comprou tanta coisa, que meu pai falou assim, não filho, eu ganhava 200 reais por mês de vale mercado. E meu pai falou assim, olha, guarde esse cartão, porque você vai casar, filha. Você vai casar e a primeira compra é muito difícil, você tem que comprar muita coisa. E eu lembro de casar com 600 reais naquele vale mercado, há 21 anos atrás, Mari. Era tanto dinheiro que ele comprou camisa, comprou secador de cabelo, a gente comprou coisa pra casa toda, comida, produto de limpeza, ainda sobrou dinheiro no cartão. Uau. Como Deus é bom, né? Deus é perfeito, meu Deus. Deus é maravilhoso. E aí, vamos lá, você ficou na nutrição, como que surgiu? Hoje você é mentora da Experiência do Lar. Sim. Como que foi essa trajetória? Antes tem a igreja, né? Tem a igreja. Movement. Ele se tornou pastor. Se tornou pastor. Ele se tornou pastor antes que eu, né? Ele atendeu ao chamado do Senhor. Ele começou a fazer a faculdade de teologia lá em São Paulo. E aí nós fomos missionários lá na Amazônia. Nós fomos enviados para a Amazônia. Já tinha filho? Nós fomos com uma de 4 e uma de 2. Olha. Bem na idade sua e da sua irmã. Exato! Nossa. Eu não tinha pensado nisso, Mari. Foi com 4 anos e com 2 anos nós fomos para a Amazônia, para o interior do Pará. O meu esposo estava nos Estados Unidos se preparando com o inglês, porque existia uma demanda, uma necessidade de pastores para serem enviados para a Inglaterra. E o meu esposo foi para os Estados Unidos para poder se preparar com o inglês, porque ele não falava inglês, e lá nos Estados
Unidos, o Senhor nos chamou, né? O bispo ligou para ele e falou: Marlon do céu, eu tô com uma demanda aqui, o bispo da Amazônia me pediu um missionário, e quando eu oro vem só você. Mas eu sei que você tá aí, porque eu mesmo falei que precisava de missionário, então eu deixo na tua mão. Você decide. E o Marlon falou assim: não, bispo, se Deus está direcionando o seu coração, né, e tá falando que sou eu, então eu vou. Daí ele: não, mas você pode conhecer antes de você dizer sim. Ele falou: não, se Deus está falando ao seu coração, eu não preciso nem conhecer, eu e minha família vamos. E aí mudou tudo, né? A gente ia para Inglaterra, aí nós fomos para a Amazônia, e lá Deus, assim, moldou, forjou a gente ministerialmente, e lá eu falo que a Amazônia é a terra que mana leite e mel. Né, onde nós crescemos no Senhor, onde nós conhecemos Ele mais profundamente, onde nós vivemos o sobrenatural com o Senhor. Mas a gente teve que sair de Curitiba, com a nossa empresa ficou aqui, e a gente foi para lá, e o meu esposo, ele vinha durante a semana para Curitiba, ele fazia algumas demandas, até no Brasil, porque nós vendemos para o Brasil e fora do Brasil, alguns países aqui da América Latina, e então ele atendia, ele se dividia, e a igreja, como sabia, não, nosso pastor, ele também trabalha. Então ninguém ligava para nós porque o gato subiu no telhado, entendeu? Então assim, não, gente, o pastor está trabalhando, né? Mas final de semana, sexta, sábado, domingo e segunda, ele estava lá. E aí nós nos dividimos assim, agora que nós voltamos novamente. Voltaram? Para Curitiba. Agora? Então, a nossa empresa é aqui. E não, agora que eu digo há 7 anos, que nós retornamos lá da Amazônia, né? Mas passaram quanto tempo lá? Então, nós passamos 3 anos no primeira sessão, né, no primeiro tempo. Depois nós voltamos para Curitiba, ficamos 2 anos aqui, por causa da empresa mesmo, nós precisamos ficar aqui. Aí o Senhor nos mandou novamente, nós ficamos mais 2 anos. Lá mesmo? E aí foi quando a gente retornou. Lá mesmo? Não, aí nós fomos para Porto Velho, Rondônia. Que também, região amazônica também. Também é uma realidade sim, parecida. Uhum. E nisso você abriu mão da nutrição? Abri mão da nutrição na minha segunda filha. Quando a gente estava, inclusive eu abri uma empresa da área, né, de nutrição, eu sou especialista em nutrição enteral e parenteral, e eu trabalhava com isso. E aí quando eu tive a Ana, que é pequenininha, era a mais novinha, daí eu já estava com uma criança de 4 e uma de 2. Porque até então, quando eu estava com a Gabi, minha mãe sempre me ajudou muito, ela que ficava com a Gabi, para eu poder trabalhar. Mas quando eu tive a Ana, daí já eram 2 crianças muito pequenas, aí nós decidimos, né, que eu pararia de trabalhar para me dedicar à casa. E aí a empresa já tinha crescido, sim, já estava crescendo, então não era algo que no seu coração... Talvez não, aí a minha empresa de nutrição eu vendi. Vendeu. Eu vendi para minha sócia, minha amigona do meu coração. Aí ela ficou com a minha parte e eu fiquei com a casa, realmente. E no seu coração, Deus já estava trabalhando para essa transição? Sim. Não, foi muito tranquilo. Hoje você está aí com projetos... A experiência do lar. Que a gente tem que entender como entrou. Como que entrou. A gente vai falar no nosso terceiro bloco. Você vê, gente, é muita história. Mas com certeza... Cada detalhe é prova do cuidado de Deus, sim, né, pastor? Sempre. Fica aí que a gente volta já com Blessing Show, não sai daí. De volta com o Blessing Show. Mais uma vez eu quero agradecer você pela sua audiência, por estar aqui com a gente. Você vê, gente, aqui no Blessing Show sempre tem muitas histórias inspiradoras. A pastora vai falar ainda aqui do que Deus tem feito na vida atualmente. Muita coisa, ela vai ter que voltar aqui depois para contar mais dos projetos. Mas antes eu quero falar dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros oficiais aqui do Blessing Show. Quero começar falando do nosso patrocinador oficial, o Ogli Tintas. A Ogli Tintas que nasce com um propósito muito claro, elevar o padrão das tintas no Brasil. É uma indústria que investe em tecnologia para desenvolver produtos com mais qualidade, desempenho e inovação. E tem um diferencial muito forte, que é a venda direto da fábrica, que permite levar um produto de alto nível com um preço justo. Vai lá no Instagram da Ogli Tintas para você acompanhar uma empresa maravilhosa, com pessoas maravilhosas lá e principalmente um produto de alta qualidade. Então vai lá no Instagram da Ogli Tintas para você conferir. E eu quero falar também dos nossos parceiros patrocinadores
A gente vai colocar aqui embaixo, são muitas pessoas que apoiam o Blessing Show. Pãozinho da hora aqui com a gente. Delícia, né, pastora? Maravilhoso. Depois a gente vai comer aqui. Ela é nutricionista, mas hoje pode, né? Claro que pode. Hoje pode. Com pãozinho da hora sempre pode. Já vai entrar lá no Instagram do Pãozinho da Hora para você conhecer. Tem várias unidades em Curitiba. Quero falar também de temática personalizados aqui com a nossa caneca. Ó, a pastora ganhou a dela. Olá! Ó, tá faltando um N ali, mas fui eu. Não tem problema. Irene, beijo pra você, viu? Nossas canecas personalizadas. Se você quer ter também uma caneca dessa, vai lá no nosso Instagram do Blessing Show para você ter a sua caneca não só personalizada aqui do nosso programa, mas da sua empresa, do seu evento, tudo lá a temática personalizados faz. Brindes, canetas, camisetas, tudo e tudo muito rápido, de alta qualidade. Diz que viu no Blessing Show que ela faz um desconto especial para você, eles são sempre maravilhosos com a gente. O que mais? Move Me, Estúdio Move Me aqui das minhas unhas, minha amiga Cris, Márcia, sempre maravilhosa, um ambiente incrível, faz diferença você ir num ambiente cristão, Sim, né, pastora? Com certeza. O ambiente é outro, as pessoas são outras, o papo é outro. Então lá você vai ser sempre muito bem recebido. Também, Chique Simples, essa blusa também é de lá. Roupas incríveis para vocês, de tudo, alfaiataria, dia a dia. Vai lá, a gente vai deixar aqui o Instagram, fica no Shopping Itália. Minha amiga Tati, um beijo para você. Looks incríveis, você tem que conhecer, viu, pastora? Eu quero, já estou curiosa. Achei linda a tua blusa, bonita, maravilhosa, né? Maravilhosa. Looks incríveis, gente. Vai lá na Chique Simples, são incríveis. Móvel Par Curitiba com os nossos móveis personalizados. Tá bom esse sofá aí? Nossa, maravilhoso, lindo. Lindíssimo, super confortável. Para o seu escritório, para sua casa, móveis planejados da mais alta qualidade. Móvel Par Curitiba. Queremos agradecer a todos esses parceiros que têm nos apoiado. E se você quer ser um patrocinador do Blessing Show, quer divulgar a tua empresa, vai ser um prazer falar da sua empresa aqui. Empresas com propósito, é isso que a gente quer falar. Para poder gerar aqui mais movimento com o nosso programa, não só daqui, mas da sua empresa. Vai ser um prazer poder falar de você aqui, da sua marca no Blessing Show. Entre em contato com a gente. E já vamos aqui, você estava falando aqui nos nossos bastidores que vocês vieram para Curitiba, pisaram aqui e deu a pandemia. E deu a pandemia, nós retornamos da Amazônia, né? Nós estávamos como missionários lá e o Senhor estava falando fortemente ao coração do meu esposo: amor, o nosso tempo aqui cessou. E eu assim, meu Deus do céu. Aí eu falei: nossa, mas como assim? Ele falou: amor, o nosso tempo cessou, nós precisamos retornar para Curitiba. A nossa empresa continuou funcionando. Ele falou assim: eu sinto que eu tenho clareza, né? E meu esposo tem o dom da sabedoria. E ele assim, e ele sabia, ele tinha certeza. E quando nós pisamos em Curitiba, nós ficamos sabendo de várias coisas que estavam acontecendo na empresa, que nós não estávamos sabendo, né? Várias situações vieram à tona e estourou pandemia, né? E eu falei assim: meu Deus do céu, como a gente precisa ser submissa, ainda que o nosso coração não entenda, ainda que a nossa vontade seja outra. Eu lembro que ele falou assim: não, nós vamos voltar. E aí ele conversou com o bispo, comunicou o bispo, né? E nós retornamos para Curitiba. E para a graça de Deus, nós estávamos aqui, né? Lá em Porto Velho, nós morávamos num apartamento bem pequeno e as crianças, né, me contaram que foi muito desafiador, porque as crianças ficavam penduradas na janela, umas olhando para as outras, não podiam sair, foi muito difícil. E aqui nós tínhamos um bom apartamento, nós temos uma chácara, então nós íamos pro final de semana, passávamos sexta, sábado, domingo na chácara, brincando, fazendo churrasco, comendo. Então assim, foi um tempo maravilhoso mesmo. Graças a Deus nós estávamos aqui. Um cuidado de Deus. E aí como que foi agora para a igreja, né? Nessa época entrou a experiência do lar na minha vida. Como neste foi? Retorno da Amazônia, e aí como nós precisamos voltar, nós não pudemos mais pastorear, né, pela denominação que nós estávamos, nós não podíamos mais ter nenhuma nomeação em Curitiba, né,
por causa de uma necessidade particular, que era, no caso, a nossa empresa, né? Então, eu tive que deixar daí de ser pastora, e aí eu entrei em conflito. Eu falei, nossa, Deus, e agora eu tô para Curitiba, né? Meu esposo está cuidando dos nossos negócios, né? Da nossa empresa, só que daí eu me senti sem rumo. Né? Eu me senti sem rumo e eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu só sei ser pastora. Aí uma amiga minha ainda falou assim, uma das meninas falou assim, ai, pastora, você é nutricionista, você não consegue ajudar a gente a emagrecer? E aí foi quando surgiu a mentoria de emagrecimento, que eu falei assim, nossa, Deus, agora então eu não vou ser mais pastora, eu vou voltar a ser nutricionista, mas eu quero ser pastora. E aí veio a nutrição, né, a mentoria de emagrecimento, Meu Corpo é Templo. E nessa época eu estava tão angustiada de não saber como servir ao Senhor, porque eu só sabia ser uma pastora de igreja. Eu entrei em crise e eu fui a Deus. E nossa, assim, eu fiquei muito mal. E nesse vale eu encontrei a experiência do lar. Eu lembro de estar lá nas redes sociais e de repente eu ver aquela mentoria online. Logo que eu retornei, falei, nossa, eu amo mesa, eu amo cozinhar, eu amo casa, eu amo ser esposa, eu quero saber o que é isso. Aí tinha uma mentoria de 7 dias. 7 dias, 100% online. E aí eu comecei a fazer. E era a experiência do lar. E aquilo tomou meu coração. Eu falei, nossa, gente, eu amei isso. E aí eu falei com a pastora da igreja que a gente estava frequentando, né? Eu falei assim, nossa, pastora, eu continuei liderando célula. Falei, nossa, eu posso fazer uma célula, em vez de dar o estudo da célula, eu posso dar a experiência do lar? Ela, claro, Joana, né? A pastora Débora, sempre muito minha parceira, ela falou assim, não, eu vou mandar mais umas para você, porque eu gostei do assunto. E ela pegou, e aí ela me mandou mais algumas, e a gente fazia ainda com a máscara, e aí você fazia com a distância, e para comer você abria a máscara, né? A gente fazia semipresencial, então tiveram alguns encontros online e outros presenciais. Mas eu tenho a foto da minha primeira turma, todas nós com máscaras. Uau! E aí nasceu a experiência do lar na minha vida. Para o pessoal de casa que não conhece a experiência do lar, explica o que é. A experiência do lar é uma mentoria cristã, é uma revelação da palavra de Deus que a Dev Titus e a Trina tiveram. A Dev, ela começou falando sobre a importância da mesa. Ela tem um livro, inclusive, que fala sobre isso. E o Senhor levou ela a esse ministério com mulheres, né? De forma muito profunda e genuína, levou ela a cuidar de outras mulheres. E ela, olhando, vendo a realidade das mulheres, ela falou assim, nossa, essas mulheres, elas precisam aprender com alguém algo que talvez elas nunca aprenderam na sua casa por N motivos, né? E ela desenvolveu, e Deus deu para ela essa mentoria, que é a experiência do lar, que são 17 capítulos, 18 capítulos, que vai falar sobre a dignidade e santidade do lar, o princípio da mesa, o princípio do também, o princípio de usar aquilo que você tem, dinâmicas de personalidade, vai falar sobre os temperamentos, né, sobre como recarregar suas energias, vai falar também sobre os conflitos familiares, etiqueta, culinária, decoração, limpeza, né, e como mentorear e como cuidar de outras mulheres, né, e hoje é um movimento que está no mundo inteiro, né? A Dev, infelizmente, nos deixou, mas hoje a Trina Titus Lozano, né, que é a filha dela, inclusive é coautora, é autora junto com ela continuou o legado. E esse ano, 25 anos da experiência do lar, e nós estaremos comemorando lá em Brasília, nos dias 4, 5, 6 de junho, agora nós estaremos comemorando esses 25 anos, lá em Brasília, no coração do Brasil. E você sabe, Mari, que são as brasileiras, hoje o escritório oficial da Trina é aqui no Brasil, e ela fala, né, e a gente acompanha as estatísticas. Hoje eu estou como uma das coordenadoras da Home Experience Global, e as mulheres que levaram a experiência do lar para o mundo inteiro, né, Europa, Ásia, África, são as brasileiras. Gente, que povo mais lindo esses brasileiros, né? E são as brasileiras que levaram para o mundo inteiro, que difundiram a experiência do lar. E ele cresceu ainda mais após o falecimento da Dev, né? A semente precisou partir, precisou morrer, para que algo se expandisse e crescesse muito mais. Uau! E quanto tempo, você sabe daquela... E você sabia que o livro ficou guardado por 10 anos?
Guardado por 10 anos. Nossa, a Dev, ela tem uma história maravilhosa, né? Tem muita história de superação, tanto a Dev quanto a Trina, né? Vale a pena realmente olhar ali. Nós temos ali o site, que é o Home Experience Global, e vai trazer os relatos, os testemunhos. Tem um testemunho de perdão, né, e de recomeço da Trina e do James. Tem os testemunhos do pastor Larry com a Dev, né, que eles viveram ministerialmente, eles são pastores, né, ela era uma pastora de igreja também, então, nossa, a história, aí seria um outro programa para falar só da história deles. Você vai voltar aqui, mas eles tiveram aqui, a Trina e o esposo, Sim, contando o James. testemunho aqui na PIB. Eu que trouxe eles aqui. Foi você que trouxe? Você estava aí nesse dia? Eu estava aqui. Foi maravilhoso, né? Sim. Mas aí você falou que ela é coautora, então, ela é coautora, desde o início com a Dev. Isso. Não sabia. No primeiro teve uma amiga que foi coautora, o livro preto. Né? Aí já no segundo, todos, aí é o mais completo, né? O segundo e agora nós temos a edição. Isso. É o da própria... o Experiência do Lar, isso. Que é da própria mentoria que você compra, Da própria mentoria. Tem o pequenininho, né, que tem da mesa, do princípio da mesa, experiência da mesa, que é um pequeno que é falar só sobre a mesa. E depois ela abriu, ela montou essa Experiência do Lar, que é um guia prático, né, para as mulheres viverem o propósito original para o qual Deus nos criou. Então, assim, te leva para o lar. Né? Traz o seu olhar, o seu coração para dentro da sua casa. E é lindo, eu estava falando aqui para a pastora que eu conheci quando a Dev ainda estava viva, e eu não tinha muito esses dots, né? Quando eu ouvi a primeira vez ela falando, eu falei assim, nossa, que importante esse tema. E foi como você falou, né? Naquela época não era tão conhecido, nem todas as mulheres tinham essa consciência, porque você bem sabe, né? Nós mulheres fazemos muitas coisas, e às vezes o lar é o que vai deixando por último, fazendo de qualquer jeito. Sim. Então essa questão da mesa era muito negligenciado por muitas mulheres, né? E o móvel que Deus criou tá dentro da nossa casa. Imagine que nós temos um móvel que foi 100% criado por Deus, inspirado pelo próprio Deus, com medidas, com detalhes. E nós temos esse móvel dentro da nossa casa, que é algo poderoso, é um altar de Deus na nossa casa. Né? E coisas sobrenaturais acontecem na mesa, só que por muito tempo foi negligenciado. E como é importante, né, pastora? Quantas histórias. Eu ainda não fiz sentou várias mentoras aqui, eu digo, gente, eu tenho que fazer. Mas eu conheço várias histórias, e a gente vê como é diferente. Transformador. Porque, né? Como você falou, não é só uma mesa posta. Não é só uma mobília, né? Não é só uma mesa posta. É além, né? Tudo que se transmite. Você tem muitas histórias aí, você estava falando sobre a experiência que vocês fizeram também para crianças, né? Sim, a experiência do lar. Vamos falar um pouquinho? A experiência do lar, né, sempre foi, como começou, né, com a Dev, sempre foi para mulheres. Né, adultas, casadas, como ela vai vivenciar, como ela vai conduzir a sua casa, o seu lar. Só que o coração da Trina é o coração das jovens. E o meu coração se ligou, se conectou ao coração da Trina. Eu tive a oportunidade, o privilégio de estar na casa dela, ela esteve na minha casa também. E a atenção dela sempre foi para jovens. E eu olhava a experiência do lar e ficava pensando assim, nossa, se a experiência do lar alcançasse o coração das jovens, talvez muitas mulheres não estariam vivendo o que estão vivendo, porque esse conhecimento, né, ela chegou nas jovens, até que o Senhor me levou, falou assim, filha, você precisa abrir a experiência do lar para as jovens, para as moças. E tinha uma das meninas que falava assim, pastora, eu preciso fazer, eu vou casar, eu preciso fazer. E o Senhor falou assim, filha, chegou o tempo. Aí fiz das meninas de 17 a 21 anos, e aí as adolescentes. Mas a gente quer a experiência do lar, a gente quer a experiência do lar também. Eu falava assim, meu Deus do céu, né? Mal sabia, né? Porque na verdade não é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Existe um local, existe o teu tempo de vida, o seu ciclo de relacionamento. Claro, o conteúdo, a palavra é a mesma. Mas as meninas jovens queriam também, as adolescentes, de 12 a 16 anos. Vamos lá, o Senhor nos deu toda a mentoria, inclusive os princípios que eu utilizaria com as adolescentes para aplicar, para ganhar e tocar o coração delas. Até que um dia eu estava na igreja, sentada lá no meu primeiro banco da pastora, né? Toda pastora senta no primeiro banco. Tô eu lá esperando o início do culto, chega uma pitiquinha do meu lado. Pastora,
quando que vai ter experiência do lar pra minha idade? Eu falei, gente do céu, ela tem 9 anos, a Maria Flor. Eu falei, gente, agora eu vou precisar de uma experiência do lar para as crianças. E eu estava com uma agenda pro dia 1º de maio, né? Eu aproveitei que o meu esposo estava na montanha, né? Meu esposo estava viajando, eu falei, não, então essa vai ser a data, um feriado, que eu vou colocar para eu ter uma mentoria aqui, e aí aquela questão, né, e entra mulher, e sai mulher, é criança, aquela movimentação, então eu procuro no tempo que ele não está em casa, né, que ele tem alguma programação, para eu marcar as minhas programações, para quando ele está em casa eu me dedicar a ele. Uhum. E aí eu tava lá na minha agenda, o 1º de maio, e eu falei assim, ai, vou colocar aqui, né, terminei mais uma turma das jovens, eu falei, vou colocar aqui, né, muitas pessoas, pastora, quando que vai abrir turma? Vai abrir turma. Botei lá. 1º de maio das adolescentes. Eu escutei o senhor falar assim, eu estava deitada, e o senhor falou assim, dia 1º de maio não é adolescentes. Não, eu escutei uma voz, né? Dia 1º de maio não é adolescentes. São para as crianças, as meninas de 8 a 12 anos. Aí eu pensei, eu falando comigo mesmo, né? Com o meu pensamento, segundo eu. Falei, não, experiência do lar agora, na ordem, né? Se eu já fiz a 17 e 21 anos, agora eu vou fazer de 12 a 16, às 17 eu chamo sempre para dar aula, porque esse é o princípio que eu uso para jovens, né? Titus 2. E eu falei assim, não, agora eu vou colocar. E aí eu escutei novamente. Dia 1º de maio não é adolescentes. São as meninas de 8 a 12 anos. Daí eu falei, epa, essa voz não é a voz da minha cabeça, é a voz de Deus. E eu falei, nossa. Eu falei, meu Deus, é o Espírito Santo falando. E uma voz de comando, de ordem. E eu falei assim, tá bom. Peguei a minha agenda, já mudei. Experiência do Lar Kids. E eu falei, tá, e agora, José? Como que você vai fazer? Porque eu nem conheço alguém que tenha feito de criança, nem vi. Você vê muito pouco, algumas coisas assim, aula de etiqueta, mesa. Você vê coisas assim. Eu falei assim, nossa, eu não conheço ninguém. E aí eu fui, e o Senhor foi dando. Aí eu fui lembrando de uma conversa que eu tive com a Trina, de alguns capítulos que ela achava muito importante. Ela sabia que não tem como você dar 20 capítulos para as crianças. E eu falava assim, meu Deus, como que vai ser? Vai ser imersão, e as crianças? E o Senhor foi dando. Olha, você vai dar esse capítulo, esse é importante, você vai falar sobre isso. E a cereja do bolo foi a minha filha de 15 anos, a Ana. Chegou assim, mãe, precisa falar sobre autoproteção e autocuidado, porque muitas meninas na escola não sabem que não pode colocar a mão aqui, que tem que escovar o dente, que arrumar o cabelo, que arrumar o quarto, né? Ela sabe assim, e a gente ainda nomeou, né, o 11º capítulo como Dignidade da Menina de Jesus. E foi a minha irmã que fez, que daí ela ouviu o áudio todo da minha filha, ela montou toda uma aula, então nós demos dignidade, santidade do lar, o princípio da mesa, o princípio do também, etiqueta culinária, decoração, limpeza e organização. Eu sei que foram 11 aulas. 11 Uau. aulas, e foram 9 horas, e o Senhor falava assim, olha, vai ter um desenho assim para pintar, igual aquele de Bob Goods, você vai entregar profeticamente a chave na mãozinha delas, compra as chaves, você vai entregar as chaves para elas, porque Deus está dando a chave do lar delas na mão delas. Gente, eu escutei tudo. Sim. Deus falou até assim, que eu tenho um caderno, que é o caderno das alunas, a porta é rosa, não é porta de madeira, e é o desenho da família, e até a minha irmã pegou e ainda falou assim, nossa, ainda falei, eu vou dar uma foto de uma família, aí minha irmã falou assim, nossa, seria interessante a família delas estarem ali de desenho para elas pintarem. Gente, e daí Deus sempre manda gente abençoada na minha vida, né? Minha irmã falou, e a Nina, e aí a Rafa Miranda, que foi a minha de 18 anos, uma aluna minha de 18 anos, que foi a minha comentora, foi a minha mentora auxiliar, ela falou assim, jogou tudo no chat, transformou cada foto da família com a frase, o lar onde o coração se forma, com a foto delas. Olha. A hora que elas tiravam aquele porta-retrato com o desenho delas, e elas... É a minha família, é a minha família. Então, assim, nós remodelamos toda a decoração das mesas, com laços, com borboletas, fizemos piquenique. Aí a Jay, que ficou com as inscrições, pediu, não, cada mãe manda uma carta
pra filha, então elas puderam, na hora do piquenique, tava dentro da cestinha que foi montada com elas, tava a cartinha da mãe, a cestinha era com pãozinho, com a geleia que elas tinham aprendido na aula de culinária. Então assim, Mari, eu não tenho palavras. Falar assim, Joana, nossa, você ficou... Não, gente, não tem nada de mim. O Espírito Santo, ele definiu lá do começo até o final. Trouxemos a Rafa Liz. Ai, você precisa trazer ela. É uma menina maravilhosa, que tem um testemunho lindo, uma levita com uma voz. Ela toca em todas as minhas mentorias, ela canta, né? Ela tá até lançando agora o álbum dela no YouTube. Então, ela tocou para aquelas meninas, e ela é jovem, ela é novinha, e toda linda, cantando com o violão rosa delas. Gente, e as meninas, ai, a gente quer tal música, e elas cantando e louvando. Foi assim, tremendo. E assim, nós temos a Fabi Lunks, que ela é uma terapeuta de criança, e ela falou, eu tenho aqui uma aula do Divertidamente, falando dos temperamentos. Eu falei, oh Deus, nossa. O Senhor sempre cuida da sua serva. A Fábio é maravilhosa, mandar um beijo pra ela, né? Fábio, já veio... Você é uma benção. Ela já veio aqui no programa. Sim, do Pão da Presença. Ela mesmo. Ela me ligou, ela falou assim, Jô, o que você acha da gente colocar o Pão da Presença? Eu falei, amiga, assim, olha, não cabe Pão da Presença, porque é muito rico o Pão da Presença. Eu não posso queimar em 15, 20 minutos, meia hora, uma aula completa do Pão da Presença, né, que ela tem. E ela faz isso nas mentorias. Eu falei assim, amiga, aqui com as meninas é 20 minutos a aula. É 20 minutos com intervalo, com dinâmica, meia hora no máximo, porque são aulas que a gente ministra em 1 hora e meia. Sim. Mas assim, são crianças. Tem que ser... E eram 23 crianças. E assim, hoje as mães me mandam relatos de tudo que as filhas, como elas voltaram diferente. Uau. Né? Tem sido maravilhoso. Eu falo assim, eu me sinto dentro de um lugar, como eu entrei na Disney, quando eu fui pela primeira vez que meu esposo me levou, né? Eu lembro de eu entrar naquele lugar, naquele Magic Kingdom, de olhar tudo aquilo e ficar maravilhada, eu lá dentro, só vivendo, sabe aquilo? Foi isso a experiência do lar pra mim. Parece que eu fui colocada ali, eu já tinha decidido tudo, lançado, né, programado tudo, e eu tava ali só vendo, contemplando o que Deus fez. Uau. Porque foi o Senhor mesmo. Imagina o quanto o que vai ficar no coração dessas crianças, pelo que elas viveram, e nessa fase, que é uma fase... Foi a fase decisão, que você, de 9 a 12 anos. Você aceitou Jesus. A minha conversão. Meu Deus, Mari. Foi a minha conversão. E algumas pessoas me falaram assim, mas você não vai ter um livro adaptado, mas como que as meninas vão? Claro, o princípio da honra, não vou falar do testemunho ali da Trina, o que aconteceu, a gente falou o foco, né? E foi inclusive a Rafa Liz que tocou, que ministrou o princípio da honra, ela tem um testemunho lindo sobre a honra. Ela falou sobre a honra aos pais e honra às autoridades. Uau. Entendeu? Então a gente adaptou ali, mas o livro, eu falei assim, não, as mães, mas os livros, tem gente que me questionou, mas você vai usar esse mesmo livro? Eu falei, sim, eu quero que elas criem uma memória afetiva com esse livro, né, e elas levem para a vida inteira, quando elas estiverem na adolescência, ela olhar aquele livro e a memória afetiva delas ser levadas, né, e fazer novamente lá para aquele dia, e tá ali lendo, quando ela for casar, ela levar esse livro com ela. Pastora, meu Deus, Deus é perfeito, se a gente for falar de tudo que ele faz, e importante, impressionante são os detalhes, né? Detalhes que a gente acha que, não, isso aqui eu não vou pedir a Deus, mas Deus, ele faz além, coisas que você nem pede, mas ele conhece o seu coração, ele sabe do nosso futuro. E Deus é maravilhoso, cuida de cada detalhe, muitas histórias, a gente quer... Já estamos aqui com o pastor para dar uma mensagem final. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado de coração. Que prazer. História, né? Muita história. Muita história, muito caos. Graças a Deus. Como é que é o seu coração olhando para essa mulher hoje? Aproveita e faz aqui, ela já mandou mensagem para você, agora deixa aqui para ela. Muito feliz, prazer, né? Ser esposo dessa jovem, que é minha pastora também, é aquela que tem caminhado comigo, me apoiado, orado pela minha vida, né? Como diz a palavra, a maior intercessora. Né? E eu louvo a Deus pela vida dela e tenho muito orgulho de tudo que Deus tem feito. A partir dela, a partir das nossas vidas. Sim. E esperando com muita expectativa o que Deus vai trazer aí da pra frente, né? Amém. Em nome de Jesus. Muitas coisas ainda, né? Depois vocês vão voltar aqui, você volta para contar de novo como casal, porque aí
quantas coisas Deus já fez Nossa. em questão do relacionamento, de aprendizado, de aprender um com o outro. Sim. É verdade. Mas o que a gente vê aí da história de vocês é que vocês foram obedientes a Deus a todo Sim. momento, Graças a mesmo Deus. com coisas já sendo construídas, vocês foram entendendo a voz de Deus em cada detalhe até hoje, né? É verdade. Queria falar mais aqui, mas o nosso programa está Isso. acabando. Quero que vocês deixem aqui uma mensagem aqui para os nossos telespectadores. Pastor, comece. Começa. amor. Ah, obrigado. Um prazer estar aqui. Que Deus abençoe a tua vida. Acho que aquilo que elas puderam compartilhar aqui, Sim. que tenho certeza que vai alcançar o coração de muitas mulheres, né, de famílias. E agradecer a Deus. Eu creio que tudo que nós temos vivido é pela graça, unicamente pela graça do Senhor. Então, a gente louva a Deus por tudo e estamos abertos aí a tudo que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a sua família e que os planos dele se cumpram na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora. Eu quero agradecer por este tempo aqui, falar que foi uma honra estar aqui com vocês. Mari, eu ia falar pastora Mari, já estamos. Olha aí. Você é pastora, Mari? Pastora na vida, né? Olha, pastora na vida, ordenada por Deus, né? E eu quero agradecer por este tempo aqui, que essa palavra, né, que tudo que nós compartilhamos possa alcançar o seu coração, a sua vida, que possa trazer algumas respostas que muitas vezes você está esperando no Senhor. Sim. Sabendo o versículo rema da minha vida é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que cabe a mim é amar a Deus de todo o meu coração, amar a Deus genuinamente, porque Ele sabe de todas as coisas. E o nosso general vai na nossa frente, que ele possa ir à tua frente, que ele possa realizar sonhos do seu coração e não só isso, além do que pedimos ou pensamos. Esse é a promessa de Deus para a vida daqueles que amam a Ele. Amém. Amém. Já façam o convite também para a igreja, né? Isso. Igreja lá em Alphaville. Isso, amor. Faz aí, Fala o pastor. endereço. Ah, Comunidade Cristã Movement, Rua Isso. Rivoli, 170, ali do ladinho, no Alphaville, né? Alphaville Pinhais, aqui é Alphaville Graciosa. É. Temos cultos ali aos domingos, né? Vai mudar agora, vai ser às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, então é um convite aí. Uma igreja que ama as crianças, não é à toa que nós temos um brinquedão dentro do templo. É verdade. Né? Então, assim, hoje agora nós adquirimos um container. Nós teremos agora um container especificamente para as crianças de 9 a 12 anos, todo equipado para essas crianças. Então, hoje nós temos 3 turmas, na verdade, quatro espaços acontecendo ao mesmo tempo. E nossa igreja é novinha, gente. São 3 anos, mas são 4 espaços destinados aos kids, né? Então, nossa igreja ama crianças. Orem por nós, orem verdade, pelas ore por crianças nós. e nos visitem, né? Quando vocês Vai puderem. ser E um agora, prazer. e nós estaremos agora retornando na Amazônia, levando a experiência do lar. Nós estaremos num barco hospital durante uma semana. Próxima semana já, Próxima né? semana 17 estaremos. a 24 de maio agora, voltamos a Anamã, Amazonas, né? Com esse Sim. barco hospital, uma semaninha. 5 aldeias, Que né, lindo. amor? 5 aldeias. 5 aldeias. Graças Vocês a vão Deus. documentar tudo pra gente assistir. Vamos, a gente vai mandar pra Vamos. vocês. Já segue aqui, gente, ó, o Instagram da pastora Joana. Você tem Instagram também? O pastor não. Não, eu não, Não. tenho. Ele falou que ele vai abandonar até o WhatsApp daqui a um tempo. Ai, Jesus. Cada um com Ele não tem redes sociais. Mas cada eu um com tenho. sua missão, né? É. Vamos É ver, então a verdade. gente vê lá. E Meu é pastora Joana, o meu vai é deixar aqui @PRA embaixo. Joana Leandro. Joana com 2 N's. eu quero agradecer demais e aproveitar que a gente tá aqui. Uma comida preferida da pastora. Vai. A comida preferida dela, camarão. Alguma coisa que tenha camarão. delícia, eu amo. É a preferida? Sim, Ah. meu Deus, é frutos do mar, com certeza, camarão. E Camarão dele? de morrer. Também camarão. Amamos. Camarão, nós dois, nós Nossa, amamos. qualquer coisa Eu com acho que camarão. macarrão com camarão, né? Massa, pasta com É camarão. maravilhoso. Vocês já foram lá pro Nordeste? Conhecem? Já, Fortaleza. conhecemos, amamos. Eu sou de Fortaleza. Lá. Olha. O Nordeste é maravilhoso, né? Ainda mais pra Maravilhoso. comer frutos Sim, do mar. Sim. Um livro, pastor, um livro. Um livro pra mim ou pra ela? Um livro seu, que você quer indicar. Um livro pra mim é Vivendo pela Eternidade. John Bevere. Ah, sim. John Bevere, Vivendo pela E o Eternidade. teu? experiência do lar, claro. É. Mais outro. Outro, gente do céu. Você gosta de... Você tem que ler. Você lê.
Tá lendo mais a Bíblia. Não, então para mim a Bíblia, Mari, para mim a Bíblia é soberana. A gente tem que ler a Bíblia todos os anos. E eu falo assim, se você pegar um versículo, se você ler 365 dias do ano, eu fico maravilhada com os livros. Agora estamos na leitura da Bíblia em Deuteronômio. Eu falo, gente do céu, meu Deus, parece que nós fizemos o plano de leitura da Bíblia, agora voltamos. A minha prioridade máxima é a leitura da Bíblia. Na verdade, nenhum livro para mim é Vocês fazem um plano anual na igreja? Todo ano. Todo ano. Todo e agora ano tá em começa Deuteronômio? Deuteronômio. Mas começaram em janeiro? Janeiro. Mas vai mais Deuteronômio 3. Começou de volta em janeiro. Começamos de agora. volta, na verdade, tá todo No ano. segundo ano, né? Segundo ano. Sempre terminou em dezembro, aí começa novamente em De janeiro. novo, maravilhoso. Filme, vocês são de assistir? Ai, a gente gosta do Rio 2, né? Ai, Qual? gente, porque eu acho que nós nos identificamos. O Rio 2. Rio, animação? O animação. Ah, legal. Gente, é o filme que a gente ama. E acho que verdade. quando nós fomos pra Amazônia, foi o filme que nós nos identificamos. A gente voando até a É Amazônia. verdade. Aí tem lá, como é que é o nome dos personagens? Esqueci. Eles têm os 3 passarinhos. Tem o Blue. O Blue e a esposa, né? E a passarinha. E a Jade, né? O Blue e a Jade. Então Isso. tinha os 3 passarinhos, nós também com os 3 filhos. E nós retornamos. É. Nós assistimos muito, muito Rio 2. Que legal. Verdade. E você, pastor? Eu? Esse mesmo. Também. os Acho Mas que tem um algum outro, filme... Vocês um são... outro filme mais antigo, A Vida é Bela. A Vida é Bela. Acho que marca Ele é a mais minha sério do história. que eu, A né? Vida Eu é gosto Bela. do E desenho. o 2, A Vida é Bela. Inverno ou verão pra vocês? Pra mim, inverno. Eu gosto de inverno. A gente gosta A do gente frio. ama o frio. Que é o Tanto friozinho que que é a diferente. maior parte das nossas viagens foi pro frio. É verdade. Um versículo que você já falou, né? Amém. Que rege a sua vida pra você, pastor. 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou inútil. Antes trabalhei mais que todos os outros. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Acho que isso, né? Sim. Tudo que somos é pela graça de Deus. Não porque temos algo, porque conseguimos algo, mas porque o Senhor quis fazer e que isso não se torne inútil. Acho que essa é a chave da nossa vida. Tudo que o Senhor nos dá se tornar algo útil para o reino, algo útil para Deus. Não para nós, mas para o Senhor. Amém, amém. Então assim a gente encerra o Blessing Show. Obrigada a vocês eu mais que uma agradeço. vez. Depois você volta aqui, depois Tá você bom, volta aqui vai com ser um mais prazer. gente. Você vê que o Amém. sofá aí é grande. Vou trazer cabe... minhas crianças e as Traga. adolescentes aqui. Dá Traga. pra ver as gente meninas falar da experiência, né? do lar, gente. Uma de cada. As menininhas pequenas, vai ser Traz massa. uma de cada etária também, é É, legal. legal. Né? Vou trazer. Porque são tantas histórias, gente. Imagina quantas histórias elas têm para contar, os Sim. testemunhos que você ouve. Muito obrigada mais uma vez. Valeu. Espero que você aí de casa tenha gostado. Gente, não tem como não gostar, né? Ouvir histórias, ouvir o que Deus faz através da vida de pessoas especiais que decidiram ouvir a voz de Deus. Que você continue aí ouvindo também a voz do Senhor. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e até o próximo programa. Valeu. Tchau, tchau.